Olá, tudo bem? Esse é o podcast Venci e Viver. O meu foco é saúde. E nessa série, eu estou entrevistando os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Hoje eu vou conversar com o candidato Juliana Brezola e com o candidato a vice, médico Tiago Duarte. Olá! Oi, escola! É um prazer estar aqui podendo falar contigo hoje sobre esse tema tão importante que é a saúde para todos nós, mas sobretudo aqui para Porto Alegre, que enfrenta algumas dificuldades. Satisfação, escola. Nós somos teus fãs e para nós é uma grande honra estar conversando contigo. Muito obrigado. Qual é a proposta de vocês para a saúde? Então, assim, escola, eu e a Juliana, a gente tem se debruçado há muito sobre essa questão da saúde e realmente uma das questões que precisa ser atacada de imediato, né, Juliana, é a questão das consultas e cirurgias represadas. Que tem uma fila muito grande, a maior dos últimos 7 anos aqui na nossa cidade. E qual é o problema? O problema é que as pessoas não estão tendo acesso ao sistema de saúde. Então, eu e a Juliana estamos propondo um grande mutirão inicial de consultas e cirurgias para que a gente possa, nos primeiros 6 meses, zerar a demanda reprimida. Né, Juliana? Isso. A verdade, assim, eu acredito muito, sabe, escola, que a gente também deve atuar na prevenção na saúde, né? Porque a saúde, a gente sabe, os tratamentos são caros, custa muito dinheiro, acaba sendo muitas vezes um saco sem fundo quando tu deixa a doença já se instalar. Em algumas questões, eu acredito que a prefeitura pode trabalhar para diminuir essas doenças, né? O doutor Tiago sabe bem, enfim, eu me sinto até uma intrusa falando na frente de um médico, sabe? Mas, assim, a questão da educação ambiental, por exemplo, eu acho isso muito importante dentro das escolas, que as crianças aprendam a separar o lixo, o que significa o lixo orgânico, o lixo seco. A outra questão é a qualificação, por exemplo, das merendas escolares, porque a gente sabe também que uma boa alimentação previne. E a gente pode voltar àquela velha questão que os políticos têm problemas para enfrentar, que é o saneamento básico, né? Que a gente também sabe o quanto isso previne. Então, a prevenção é muito importante. Agora, quando já está lá na ponta, isso que o Tiago falou, para a gente zerar essa fila, para ir minimizando essa fila, a gente tem que fazer 1, 2, 3 mutirões para que essas pessoas sejam atendidas, porque o problema, escola, é uma operação de joelho, a pessoa está ficando sem caminhar, não está podendo mais trabalhar, porque o tempo que leva... Doenças curáveis têm se tornado doenças incuráveis pelo transcurso de tempo. Então, isso que a nossa prefeita está dizendo, de fazer um grande mutirão de consultas e cirurgias, e para que não se forme essa fila, nós precisamos melhorar a resolubilidade dos postos de saúde. Isso nós vamos fazer com 3 ações, escola. Terceiro turno de atendimento, não como é hoje, que é uma exceção, vai passar a ser na nossa gestão uma regra. A segunda coisa importante são protocolos clínicos para não baseados em evidências clínicas médicas, para que não sejam encaminhadas pessoas desnecessariamente para os centros, para as especialidades. E o terceiro é a telemedicina, a teleconsulta, só que diferente do que alguns candidatos estão propondo. A nossa é de médico para médico. O médico do posto generalista vai consultar um especialista e vai ver se aquele caso é ou não de encaminhamento. Mas o mais importante de tudo isso, o que a prefeita Juliana está dizendo, que nós vamos tratar a prefeitura como um todo, com políticas integradas, saúde, educação e assistência social. É isso que está faltando muito hoje. Eu não sei se a gente falou já, mas também essa questão de qualificar os postos de saúde para não deixar tanta gente nas emergências. Então, hoje chega lá, muitas vezes, a pessoa para ser atendida, mal e mal tem um médico. E a gente enxerga uma necessidade muito grande de ter pelo menos um ginecologista, um psiquiatra, porque também a doença mental tem se agravado muito aqui em Porto Alegre, dependência química, e também um pediatra, né? Que a maior parte também são mães com crianças para o pronto atendimento.
que é o terceiro turno? É à noite? Terceiro turno, isso. É das 18 às 22, né? Nós temos alguns postos só que estão trabalhando nessa lógica. Isso. Mas, como a Juliana falou, a mãe trabalhadora, ela precisa de um terceiro turno de atendimento, assim como precisa na creche, né, Juliana? Na creche, a gente também tem uma proposta, porque a gente identificou muitas mulheres, mães trabalhadoras, sozinhas, que cuidam dos seus filhos, né? Que trabalham, são enfermeiras, são guardas noturnos, e que não têm onde deixar os seus filhos, porque isso não é pensado. Então, as crianças acabam ficando sozinhas. Eu visitei uma casa de uma mãe de família, onde eram 3 crianças. A mais velha tinha 10 anos e ficava com as menores a noite inteira. E aí, o medo da mãe, né, de se queimar no fogão, enfim. Óbvio que com essa idade não é para ficar sozinho em casa cuidando dos irmãos, né? Mas eu acho que a prefeitura, eu acredito que a prefeitura ela tem a obrigação de ofertar essa possibilidade de uma creche com um horário à noite, assim como os postos de saúde, porque a doença também não tem hora. E afogar as emergências. E não adianta ficar como as gestões têm ficado e têm se empilhado, botando a culpa nos pacientes. Os pacientes, eles são inteligentes, eles procuram os locais que eles vão ser atendidos. Se no posto está fechado, ele é obrigado a ir na emergência. Aí não adianta a gestão, as gestões, ficarem dizendo, os pacientes não foram nos postos, mas os pacientes não foram nos postos porque não tinha atendimento ou o posto estava fechado. Então, precisa se criar alternativas para isso. Na proposta do governo de vocês, tem a construção de um hospital oncológico. Onde seria e como seria? Na verdade, escola, o que a gente tem é a potencialização do hospital de oncologia do GHC. E nós, enquanto vereadores, nós fomos protagonistas nesse processo. Na época, na gestão anterior, a Juliana trabalhou muito para isso, e depois eu tive a oportunidade de, como presidente da Câmara, desafetar aquela área de praça que tinha ao lado para possibilitar o GHC de poder construir aquele centro de oncologia. Então, a nossa ideia é, como em tudo, trabalhar em conjunto com os governos federais, com o governo estadual, não dividir, somar e potencializar as ações que eles já têm. Porque nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul, a própria Porto Alegre é reconhecida, né, nesse tratamento oncológico como algo de ponta, mas a gente acredita que pode atender mais pessoas. Tem uma coisa que nessa parte, escola, nos chama muita atenção, que é o seguinte: o paciente oncológico, principalmente a criança, ela acaba tendo descontinuidade do tratamento, não tenha familiar um local para ficar perto do hospital. Então, a gente também quer trabalhar transversalmente, junto com a nossa Secretaria de Assistência Social, para poder dar condições dessas famílias que estão em tratamento poderem ter um local acolhedor e adequado, como existe experiências em outros lugares do mundo. Um hospital, um local próximo ao hospital para que ele não tenha descontinuidade de tratamento. Primeiro, porque isso diminui a sobrevida dele, e segundo, porque isso muitas vezes faz com que o tratamento fique até mais caro numa descontinuidade. Hoje tem um problema muito sério. O cara descobre que tem câncer e a cirurgia é marcada daqui a 1 ano. O que vai mudar se vocês forem eleitos? Então, o que acontece? Hoje, 85% dos cânceres de intestino, por exemplo, são descobertos nas emergências dos hospitais. O que está acontecendo hoje em Porto Alegre? Esse paciente é feito o tratamento ali agudo, na hora, e esse paciente é orientado a voltar no posto para ser reencaminhado para o hospital. Isso é desumano, isso fere a dignidade. A burocracia hoje está vencendo a vida. Então, a nossa ideia é de que esse paciente, à medida que ele foi atendido no hospital, ele já siga o tratamento e seja regulado pela central de regulação posteriormente, para não perder tempo. Tempo nessa situação diminui a sobrevida, tempo encarece o tratamento. Então, nós temos que ter prioridade máxima para situações de câncer.
E a outra proposta, para responder especificamente a tua pergunta, é que nós vamos ter dentro da secretaria um grupo pequeno de 2 ou 3 pessoas que vai analisar essas situações de câncer para dar prioridade e celeridade a esse tratamento. Como a gente já teve numa outra gestão lá atrás da saúde, lá na gestão do Dr. Pedro Gus, quando era o secretário, que foi presidente do Hospital de Clínicas, nós tínhamos essa sistemática e ninguém ficava para trás. Isso a gente quer reeditar a partir de agora. Juliana, eu sei que ainda é cedo, mas eu queria saber se tu fores eleita, o Thiago vai ser secretário de saúde. Bom, em primeiro lugar, eu queria te Tem que dizer... ver com a chefe. Tem que ver com a chefe. Eu acho que esse assunto aqui, eu até perguntei, gente, o Thiago, eu preciso levar o Thiago, porque eu preciso mostrar como a nossa chapa realmente quer levar essa questão da saúde a sério. E aí é aquela história, né, escola? A gente chama quem conhece, quem trabalha na área. Então, nossa, fiquei muito feliz que o Thiago aceitou, porque a saúde de Porto Alegre está precisando de um médico realmente que conheça a cidade. O Thiago atua há 30 anos, né? É um médico municipal, inclusive me levou lá para me apresentar o posto de saúde que ele primeiro atendeu lá no Lami. Eu vi o quanto ele é uma pessoa que todo mundo conhece. Eu acho que é isso, porque as pessoas, sobretudo as mais simples, assim, elas enxergam o médico quase como um deus, né? E aí, num momento de desespero, assim, da saúde, né? Seja com teu filho, com teu pai, tu precisa de alguém que conheça, que te oriente de verdade. Então, a escolha do Dr. Thiago foi muito pelo conhecimento dele na saúde. Então, nesse sentido, se ele quiser, ele vai ser o secretário, com certeza. Gente, muito obrigado e boa sorte em campanha, tá? Muito obrigado, Obrigada, Daniel. escola. Um prazer te ver. Saúde! Tá?